Meu nome é Raquel Whitmore, tenho 40 anos e vivo em Asheville, na Carolina do Norte. Cresci numa família cristã tradicional, mas com o passar dos anos acabei me distanciando da fé, não por rebeldia, mas por causa de várias desilusões. Meu primeiro casamento terminou com uma traição, depois enfrentei a difícil missão de criar minha filha sozinha, e aos poucos, a sensação de que Deus havia me abandonado se tornou constante. Nos últimos anos, minha vida tomou um rumo inesperado. Casei-me novamente com Daniel, um homem bom e dedicado. Apesar do amor que sentia por ele, havia algo dentro de mim que não se encaixava direito. Carregava uma culpa silenciosa, um segredo íntimo que ninguém sabia: a masturbação. Não buscava o prazer em si, mas um alívio para a distância emocional e a solidão que por vezes me dominavam, mesmo estando casada. Nunca contei isso a ninguém, e por mais que rezasse, a sensação de estar quebrando algo sagrado me consumia por dentro. Tudo mudou numa tarde comum de abril, enquanto preparava o jantar. De repente senti um formigamento forte no braço esquerdo, a visão ficou turva e um zumbido agudo tomou meus ouvidos. Tentei chamar Daniel, mas a voz não saiu. Lembro apenas de ver a faca cair da minha mão e tocar o chão da cozinha. A escuridão não chegou de imediato. Foi como se eu estivesse lentamente me desprendendo do meu corpo, tentando agarrar um sonho que desaparecia. Mas o que veio depois era muito mais real do que qualquer coisa que já vivi. Vi-me deitada no chão, imóvel. Daniel corria em minha direção, chamando meu nome, mas o som parecia distante, abafado. Então percebi que estava pairando acima daquela cena, observando cada detalhe. As lágrimas nos olhos dele, minhas mãos tremendo sem controle, o telefone caindo da mão dele enquanto ele pedia ajuda. De repente fui puxada por uma luz intensa e quente, uma energia viva que parecia consciente, que me envolvia com amor e, ao mesmo tempo, com julgamento. Meu corpo ficou para trás, mas minha essência, minha alma, estava sendo conduzida a algo importante. Era como se eu estivesse prestes a ser julgada, a enfrentar uma audiência sobre minha própria existência. Atravessar aquele túnel de luz foi como mergulhar no fundo do meu ser. Não existia tempo ou espaço como conhecemos, só uma consciência pura. Quando a luz se dissipou, me encontrei num lugar indescritível, um vale, talvez. O chão parecia feito de uma névoa brilhante, e ao longe colinas em tons de azul e dourado pulsavam suavemente. O que mais me impressionava era o som, um eco sussurrante, como milhares de vozes entre orações e lamentos. Era ao mesmo tempo hipnótico e perturbador. Flutuando sem pés, guiada por uma presença invisível, percebi que não estava sozinha. Sentia olhares, emoções que pareciam ganhar forma ao meu redor. Um arrepio percorreu meu ser, não de medo, mas porque algo dentro de mim estava prestes a ser revelado. Foi então que os vi, silhuetas humanas incompletas, vagando sem rumo. Algumas encurvadas, outras com olhos apagados, carregando uma tristeza profunda. Não era um inferno, mas tampouco paz, era um limbo, um espaço entre o que foi e o que poderia ter sido. E de algum modo, eu sabia quem eram. Cristãos que, como eu, professaram fé em vida, mas chegaram ali com almas feridas. Antes que pudesse entender, ouvi uma voz atravessando pensamentos, emoções e o tempo, uma voz familiar, ainda que nunca ouvida com os ouvidos do corpo. Era Jesus. Ele não se parecia com as imagens tradicionais, nem tinha uma forma definida, mas sua presença preenchia tudo, como um sol que aquece e consome ao mesmo tempo. Tentei me ajoelhar, mas ali não havia corpo, apenas minha alma que se curvou. Por que me mostra isso? Perguntei, não com palavras, mas com intenção. Porque você pediu a verdade, e a verdade começa na raiz da sua energia, respondeu ele. Naquele instante entendi que essa energia não se trata só de pecado ou santidade, mas de integridade espiritual, do uso consciente da força vital que recebemos. Então, como se um véu fosse retirado, Jesus revelou minha energia fragmentada, tensa, dilacerada aos poucos ao longo dos anos. Cada vez que eu buscava meu corpo como refúgio para a solidão, sem compartilhar isso com meu marido, a masturbação se tornava algo mais que um ato físico. Era uma desconexão, um rompimento da aliança energética do casamento. Quando uma mulher casada se fecha para si mesma em segredo, ela interrompe o ciclo de entrega e união, afastando-se não só do marido, mas do fluxo que une duas almas. Fiquei em silêncio, sentindo a vergonha que queimava como brasa, mas Jesus não me condenou. Ele revelou: o corpo é templo, e o prazer não é inimigo. O que separa é o segredo, a omissão.
Ao meu redor as sombras dos cristãos vagantes choravam silenciosamente. Alguns me olhavam, outros cobriam o rosto com as mãos invisíveis. Vi pastores, mulheres de oração, jovens que morreram cedo, todos ali por desequilíbrios que começaram pequenos, mas cresceram silenciosamente, sendo ignorados e sufocados. Eu estava a um passo de me juntar a eles. Quis fugir, apagar tudo o que tinha visto, mas naquele vale dos ecos espirituais, não havia como mentir, nem para mim mesma. A presença de Jesus me sustentava diante de uma verdade que até então eu não tinha coragem de encarar. Ele não gritou nem acusou, mas sua luz penetrou cada canto esquecido de mim. Raquel, disse ele, sua energia carrega os registros da sua intenção. Ao meu redor começaram a surgir imagens girando em espirais lentas, pedaços condensados da minha vida. Vi cenas que enterrara, noites em que Daniel dormia exausto ao meu lado enquanto eu me isolava, momentos em que algo dentro de mim pedia conexão, mas eu escolhia o silêncio. Eu acreditava estar lidando apenas com minhas emoções, mas naquele lugar compreendi que cada escolha criava fissuras, não só em mim, mas na ligação com o homem com quem fiz meus votos diante de Deus. Jesus então me conduziu a outro plano, atravessando uma cortina feita de luz e som. Ali diante de mim, havia um espaço sem paredes físicas, onde sentimentos, impulsos e memórias podiam ser acessados com um olhar. No centro pulsava um campo de energia como um coração aberto. Este é o estado da sua alma hoje, disse ele. Fiquei chocada. A energia estava turva, cortada por linhas escuras como cordões desfeitos. Era bela, mas ferida, e cada linha representava uma escolha, uma dor guardada, uma emoção não expressa. Não é o ato em si que condena Raquel, mas o motivo por trás dele, o que você silencia, o que não compartilha, o que esconde. Senti-me nua, mas não fisicamente. Era como se todas as minhas motivações estivessem expostas. Então veio a revelação mais dolorosa. Jesus mostrou o impacto disso em Daniel. Vi suas orações silenciosas, sua frustração e dúvidas sobre seu valor como homem, suas tentativas de se aproximar e os recuos diante da barreira invisível que eu criará. Entendi que minha masturbação não era só sobre mim, era um sintoma de uma desconexão maior, alimentada por ressentimentos não resolvidos e medo de me abrir. Você buscou se proteger da dor no prazer solitário, disse Jesus, mas perdeu a chance de ser curada pelo amor compartilhado. Comecei a chorar, lágrimas que não caíam no rosto, mas ecoavam na alma. Jesus se aproximou, envolvendo-me numa luz tão intensa que parecia dissolver todo o meu ser. Você ainda tem a chance de retornar, de realinhar sua energia, mas antes é preciso encarar tudo, sem exceções. Perguntei com o coração apertado, se realmente iria descobrir a verdade sobre aqueles que partem com a energia fragmentada. Minha alma vacilou, e eu não sabia se conseguiria suportar, mas respondi que queria saber, e a resposta veio. Jesus levantou uma das mãos, e aos poucos o ambiente de luz e paz começou a se transformar. Sentimos como se estivéssemos sendo conduzidos a uma dimensão mais densa, não um inferno, mas um lugar desequilibrado, instável. O ar espiritual ali era pesado, as cores apagadas, e as almas por toda parte, presas em ciclos repetitivos. Algumas tentavam se comunicar, mas nenhum som escapava. Outras apenas observavam, como quem revê os momentos da própria vida tentando entender onde tudo deu errado. Havia uma dor sutil em cada uma daquelas almas, como se estivessem conscientes da verdade, mas sem conseguir alcançá-la. Era uma sensação de estagnação, como se estivessem presas em um limbo eterno. Aqueles eram os que partiram com sua energia distorcida. Eles não foram condenados, mas ficaram suspensos entre mundos, pois suas escolhas os desconectaram do fluxo natural da comunhão espiritual. Passei a observar mais de perto. Vi um homem ajoelhado, com as mãos nos ouvidos, tentando se proteger dos sons internos, gemidos, imagens que não cessavam, memórias que o torturavam. Ele era um pastor casado, que vivia uma vida dupla. A masturbação constante se tornou seu refúgio, alimentando fantasias que nunca confessou. Morreu acreditando estar em paz, mas sua alma estava partida. Vi também uma mulher, com os olhos fixos em algo invisível. Ela revivia cenas que antes lhe traziam prazer, mas que agora lhe causavam repulsa e tristeza. Mesmo casada, buscava alívio em vídeos, alimentando um vício oculto que manteve escondido do marido. Ela nunca enfrentou a raiz da sua solidão, e ao partir, sua energia estava saturada, fragmentada entre desejos nunca integrados com o amor. Comecei a me sentir sufocada.
Cada história parecia despertar partes minhas que eu jamais quis olhar. Perguntei mais uma vez, mesmo já temendo a resposta: por que me mostra isso? Jesus respondeu com calma: porque muitos daqueles que se dizem meus, caminham para cá, enganados pela aparência de santidade, mas suas energias denunciam a verdade. Vi uma fila de almas esperando por algo, rostos ansiosos, mas ninguém para recebê-las. Eram pessoas que viveram escondendo suas dores, usando o prazer como anestesia e mantendo o casamento como uma máscara. Nunca se entregaram à cura que ofereço. Essas palavras ecoaram dentro de mim como um trovão. Entendi que o problema não está no ato em si, mas na intenção, no contexto, na frequência, na fuga. Quando usamos nossa energia vital, especialmente a sexual, de maneira desconectada, estamos dizendo ao universo que preferimos a ilusão à verdade, o alívio à transformação. Jesus olhou para mim com compaixão, mas com firmeza. Você está vendo o que acontece quando o amor é usado sem consciência, sem compromisso, sem cura. E eles podem sair daqui? Perguntei quase em sussurros. Ele respondeu: sim, mas somente quando aceitarem encarar a verdade como ela é, sem desculpas, sem máscaras. Então ele me mostrou algo que nunca esquecerei: uma alma começando a se libertar. Tremia, chorava, mas dizia com coragem: eu fiz isso, escondi, precisei, mas agora quero ser inteira de novo. E a luz começou a envolvê-la. Ali entendi que o arrependimento verdadeiro não nasce do medo da punição, mas do amor pela verdade. Enquanto aquela alma era tocada pela luz libertadora, algo dentro de mim se partiu. Senti quase fisicamente, meu coração espiritual rachando ao meio. Não era a dor que destrói, mas uma dor que cura. Jesus me olhou com um mar de misericórdia e falou com ternura, como um pai que ama enquanto corrige: Raquel, a masturbação em si não é o que fere. O que machuca é o contexto, o isolamento, o silêncio, a fuga da intimidade verdadeira. Isso cria uma fissura no elo sagrado do casamento. Essas palavras me atravessaram. Nunca havia pensado que minha busca por conforto pudesse ser uma forma de evitar o encontro real, o risco de mostrar minha dor, meu desejo, minha carência para Daniel. Era mais fácil me esconder no silêncio do que dizer: sinto-me sozinha, mesmo estando contigo. Ele disse: você queria controle, e controle é o oposto da entrega. Jesus estendeu a mão e diante de mim apareceu um espelho, mas não refletia meu rosto. Ele mostrava momentos-chave da minha vida conjugal, como páginas abertas de um diário invisível. Vi uma noite em que Daniel tentou se aproximar, mas eu recuei, magoada por uma bobagem que ele disse. Em vez de falar, fui ao banheiro e me entreguei ao meu toque, em silêncio, chorando. O espelho revelou que naquele instante, minha alma se retraía. Não era prazer, era dor disfarçada. Eu achava que estava me protegendo, mas na verdade estava me abandonando. Outras cenas passaram diante de mim, momentos em que ele tentou conversar e eu fingi estar dormindo, episódios em que minha frustração com o trabalho ou o corpo me levava a buscar um orgasmo como escape. Cada imagem mostrava uma pequena rachadura na minha energia, imperceptível sozinha, mas juntas formavam uma rede de desconexão, entre mim e Daniel, e pior ainda, entre mim e Deus. Quando duas almas se unem pelo casamento, criam um campo energético comum. Cada decisão que afeta essa aliança, mesmo silenciosamente, influencia o destino da relação. Jesus não falava com moralismos, mas com a clareza da ciência espiritual, revelando a estrutura invisível que sustenta a conexão entre duas pessoas. Naquele momento compreendi algo que nunca esquecerei. A energia sexual é a linguagem da alma, não é suja, nem banal, mas sagrada. Quando usada fora da verdade, ela se fragmenta, e essa fragmentação permanece após a morte. Jesus tocou o espelho, que se desfez em luz, e disse: você ainda pode reparar essa estrutura, mas precisa escolher a vulnerabilidade, a entrega e a reconexão. Minha alma silenciou, profundamente tocada. E se eu não conseguir? Perguntei tremendo. Ele sorriu, um sorriso calmo e cheio de ternura, e lágrimas brotaram nos meus olhos. Você não precisa conseguir sozinha. Só precisa parar de mentir para si mesma. Então uma nova luz surgiu ao fundo, uma porta, uma chance. Antes que eu seguisse, ele acrescentou: ainda há mais para você ver, sobre você e sobre os que retornam. A porta à frente emanava uma luz diferente, suave, convidativa. Era uma luz diferente da que Jesus emanava, com um brilho dourado envelhecido, como se carregasse uma sabedoria ancestral.
Eu a encarei, insegura sobre o que encontraria do outro lado, embora sentisse uma estranha familiaridade. Parecia um cômodo profundo da alma que eu nunca tinha ousado explorar. Jesus caminhava ao meu lado e o ambiente, agora parecia mais ligado ao mundo físico, uma espécie de junção entre o espiritual e o material. Talvez um campo energético, mas tudo ali era simbólico, e cada detalhe tinha um significado profundo. Agora que viu o impacto de uma energia mal conduzida, é essencial entender a responsabilidade que acompanha o retorno, ele disse. Eu vou voltar? Perguntei, entre o alívio e a apreensão. Sim, mas não para viver como antes, ele disse. Diante de nós começou a surgir um mural vivo, com imagens de outras pessoas que, como eu, haviam cruzado a linha entre a vida e a morte, voltando com alertas, mensagens e revelações. Cada rosto era um farol. Alguns carregavam a dor nos olhos, outros uma luz vibrante, mas todos tinham uma missão. São aqueles que retornaram transformados. Alguns guardaram silêncio, outros foram rejeitados, mas os que permaneceram fiéis à sua visão tornaram-se instrumentos de renovação. As imagens ganharam movimento, como cenas de um filme. Vi uma mulher falando numa pequena igreja, contando como a solidão a levou ao vício oculto da pornografia, apesar de ser ministra de louvor. Ela chorava, mas sua sinceridade trazia cura. Depois um homem num grupo de apoio, relatando sua luta contra a masturbação compulsiva após o divórcio e como o espírito o guiou a restaurar sua energia antes de um novo relacionamento. Essas histórias não eram sobre vergonha, mas sobre coragem, sobre tirar à luz aquilo que adoece a alma em silêncio. Jesus então se voltou para mim, com a voz firme. Raquel, você carregará a memória do que viu. Vai enfrentar resistência, zombarias, desconfortos, mas alguns ouvirão, e serão libertos. Meu coração espiritual pulsou forte pela primeira vez desde o colapso. Um propósito brotava dentro de mim. E Daniel? Perguntei, pensando naquele que me esperava, sem saber se eu retornaria. O casamento de vocês pode ser restaurado, mas será necessário viver a verdade, não apenas dizê-la. Essa diferença é fundamental, ele disse. Confessar não basta, é preciso integrar corpo, espírito, emoções e desejos alinhados, transparentes, entregues. Jesus me mostrou então um último grupo, almas ainda vivas, mas com a energia tão desconectada do propósito que pareciam vagar espiritualmente. Eu reconheci esse estado. Já estive ali. Esses estavam em coma espiritual, vivendo na rotina do medo e da satisfação vazia, prisioneiros de si mesmos. Aquele seria o despertar. As imagens sumiram, e a luz ao redor da porta à nossa frente se intensificou. Está pronta? Ele perguntou. Queria dizer que sim, mas a verdade é que não se está pronta. Só se aceita, respondi. Então aceite, ele disse, sorrindo. E me ensinou a viver com essa verdade, sem esconder nada. Com um gesto dele, a porta se abriu. Atravessei aquele limiar e foi diferente de tudo que já tinha experimentado. Não era apenas um retorno ao corpo. Era como tentar encaixar uma alma expandida em um recipiente antigo, e doía. Senti um puxão, como se me arrancassem de um útero espiritual, seguido por escuridão, sons distantes, alarmes, vozes, um cheiro metálico e plástico. Quando abri os olhos, a luz fria do hospital me cegou por um instante. Estava deitada, com um zumbido na cabeça e o corpo pesado. Ao meu lado, Daniel com os olhos vermelhos e um olhar que misturava alívio e surpresa. Quando nossos olhares se cruzaram, algo dentro de mim se quebrou. Ali vi tudo o que Jesus tinha me mostrado. A dor contida, a saudade silenciosa, a força cansada de quem ama sem saber como alcançar. Tentei falar, mas nada saiu. Meus olhos disseram, eu chorei tudo. Naquela noite os médicos explicaram que eu tinha sofrido uma arritmia súbita, que meu coração parou por alguns minutos. Por pouco não foi o fim. Mas eu sabia, não foi sorte, foi misericórdia. Nos dias seguintes, entre sondas, fisioterapia e visitas, percebi o quanto eu tinha mudado. Passava a enxergar as pessoas com novos olhos, sentia as energias ao meu redor e percebia quando alguém se enganava ou carregava dores ocultas. A maior diferença, porém, estava em mim. Eu não conseguia mais esconder nada. Na primeira noite em casa, Daniel preparou um chá e me trouxe na cama. Fiquei olhando para ele em silêncio, o peito apertado, a garganta pesada. Raquel, o que foi? Por que está me olhando assim? Ele perguntou, tímido. Respirei fundo, minhas mãos tremiam, era a hora.
preciso te contar algo sobre o que eu fazia antes de tudo isso, o que escondia de você. O olhar dele fechou, mas não de raiva, de medo. Você me traiu, sussurrou. Não, não com outro homem, mas comigo mesma, respondi. Com segredos, solidão e silêncio. Pela primeira vez abri meu coração como um livro sem censura. Falei das noites em que buscava alívio sozinha, da culpa, da vergonha, da experiência fora do corpo, das almas vagando, das energias do espelho. Ele ficou em silêncio por minutos, só respirava fundo, os olhos perdidos. Você me ama? Perguntou. Mais do que nunca. Mas agora quero amar você de verdade. Ele chorou e me abraçou. Então vamos aprender a nos amar novamente, inteiros. Naquele abraço uma nova aliança começou a nascer. Eu soube que meu retorno não era só para mim, mas para nós. O mundo lá fora ainda não sabia da verdade que eu carregava, e eu precisava compartilhá-la. Levar essa verdade para fora foi mais difícil do que eu imaginava. Falar com Daniel foi o primeiro passo, o mais íntimo e doloroso. Agora precisava enfrentar o mundo, e eu sabia que ele não estava preparado. Comecei timidamente, com um post no meu perfil pessoal. Voltei da beira da morte. Uma mensagem sobre energia, casamento e o que acontece depois. Vieram algumas curtidas, comentários, mas nada profundo. Ainda assim sentia um fogo suave dentro do peito que me impulsionava. Fale, mesmo que com medo. Gravei um vídeo, só meu rosto, sem maquiagem, sem filtros, com voz trêmula e olhar firme. Meu nome é Raquel Vore. Sou cristã, casada, e recentemente estive por alguns minutos entre a vida e a morte. O que vi do outro lado me transformou. Vi almas vagando, vi Jesus, e ele me falou sobre o que acontece com a energia daqueles que vivem em segredo dentro do casamento, inclusive sobre masturbação. Eu era uma dessas pessoas. Fiz uma pausa, sentindo a respiração falhar, como se revivesse tudo. Continuei. Não digo isso para chocar ou impor regras, mas porque entendi que muitos de nós estamos presos em rotinas silenciosas de fuga emocional. E isso mexe profundamente com a nossa alma, até mesmo após a morte, especialmente depois dela. Depois que publiquei, esperei. Nas primeiras horas, silêncio absoluto. Aos poucos começaram a chegar mensagens. Algumas de mulheres incríveis dizendo, eu também faço isso, mas nunca contei para ninguém. Outras mais duras, acusavam, isso é heresia, você está envergonhando o nome de Jesus. Li tudo e decidi que não poderia mais me esconder. Nos dias seguintes fiz mais vídeos, compartilhando o que aprendi sobre a energia no casamento, sobre como o ato solitário não é apenas físico, mas também energético, e como guardar segredos pode corroer uma união, mesmo quando tudo parece perfeito por fora. Vieram críticas, risos e até amigos que se afastaram. Mas algo inesperado aconteceu. Casais começaram a me procurar, dizendo que pela primeira vez, estavam abrindo o diálogo sobre feridas silenciosas, orando juntos, se confessando, recomeçando. Fui convidada para contar minha história em pequenos grupos, igrejas e retiros. Cada vez que compartilhava, sentia o ambiente mudar. Como se minhas palavras carregassem uma presença maior, uma força invisível. Numa dessas noites, depois de um encontro, uma senhora de quase 70 anos me abraçou aos prantos. Carrego isso há 40 anos e nunca contei nem para meu marido. Você me libertou. Foi aí que entendi. Minha missão não era falar sobre pecado, mas sobre prisões internas, energia mal canalizada, sobre o silêncio que adoecia e a libertação que só a verdade pode trazer. Jesus não me enviou para julgar, mas para despertar corações. Cada mensagem que recebia, sua história é a minha. Me fazia perceber que meu retorno tinha valido a pena, apesar da dor, do medo e até da morte. Mas ainda havia uma última revelação reservada para mim, algo que Jesus havia plantado e que só compreendi quando me entreguei por completo. Certa madrugada, acordei com o coração acelerado. Não era medo, nem ansiedade, mas um chamado interno. Daniel dormia ao meu lado, sereno, e a luz do luar entrava suave pela janela. Levantei, fui até a sala e me sentei no chão. Sozinha, mas não solitária. Fechei os olhos e sussurrei no espírito. Estou aqui. O que ainda preciso entender? O silêncio se prolongou, até que senti uma presença familiar e suave preencher o ambiente. Não vi com os olhos, nem ouvi com os ouvidos, mas meu espírito sabia. Era Jesus. Plantei em você uma semente quando você cruzou a porta da volta, disse ele. Que semente?
Perguntei, sentindo as lágrimas surgirem. Uma semente de reconciliação. Não só com Daniel, mas consigo mesma, com sua feminilidade, com sua energia criadora. Essas palavras me derrubaram. Eu ainda tinha vergonha dos meus desejos, do meu prazer. Acreditava que para ser pura precisava negar partes de mim, algo que Deus mesmo criou. Foi como um trovão silencioso. Jesus não me chamava para reprimir, mas para reintegrar. Eu usava o prazer como fuga, mas agora podia transformá-lo em comunhão. O corpo não é inimigo da alma, ele é a ponte. Então entendi, minha missão não era só alertar, mas ensinar um novo olhar. Mostrar que a energia sexual, quando alinhada ao amor, à verdade e à entrega mútua, é sagrada. Que o casamento pode ser um portal de cura profunda, se deixarmos cair as máscaras. Mas as pessoas não vão entender, sussurrei. Algumas não, mas outras sim, ele respondeu. E serão essas que transformarão suas famílias, seus filhos, seus ciclos. A presença foi se dissipando, como a maré que recua na areia. Fiquei sentada até o sol nascer, e junto com ele nasceu em mim uma decisão. Eu faria algo que me assustava há tempos. Criaria um espaço seguro, uma comunidade de cura para mulheres cristãs, que como eu, amam seus maridos, mas escondem feridas silenciosas. Mulheres que se punem por desejos, mas nunca aprenderam a acolhê-los com sabedoria e verdade. Ali falaríamos de reconexão, espiritualidade, energia, sexualidade e amor, sem vergonha, sem condenação. Apenas verdade e cura. E essa missão não seria só para elas, mas também para mim, pois era parte do meu próprio processo de restauração. Naquela manhã gravei um vídeo mais sincero do que nunca. Hoje quero falar sobre a reconciliação com o corpo, com o prazer, com a energia da criação e como isso pode ser sagrado. Senti algo se quebrar no mundo espiritual, como se correntes invisíveis fossem soltas. A última etapa da minha missão estava clara. Não bastava alertar sobre o que via após a morte, era preciso ensinar a viver antes dela. O tempo passou, não muito, mas o suficiente para eu perceber que mesmo retomando a rotina, minha vida jamais seria a mesma. O grupo que comecei com 3 mulheres virou 12, depois centenas. Ali escuto histórias parecidas com a minha, mas cada uma única em sua dor, luta e esperança. Mulheres que passaram anos acreditando que desejar era pecado, que silenciavam seus corpos para parecerem santas. Outras que se perderam em ciclos de masturbação ou pornografia, sem entender por quê. Algumas em casamentos onde o toque virou obrigação, outras em solidão emocional, com alianças ainda no dedo. Com elas, aprendi mais do que ensinei. Entendi que a vergonha é um espírito silencioso. Ele não grita, não impõe, sussurra, enrolando você em culpa até fazer esquecer quem realmente é. Agora eu sei quem sou. Sou alguém que viu o outro lado e voltou com uma missão. Meu casamento com Daniel não é perfeito, mas é real e mais profundo do que nunca. Hoje falamos sobre tudo, inclusive sobre o que antes era silêncio. Aprendemos a tocar um ao outro com verdade, a dizer, estou carente, sem medo. Fazemos do prazer um ato espiritual de reconexão e gratidão. Sempre que sentimos nossa energia alinhada, lembro das palavras de Jesus, o corpo é ponte. Perguntam se tenho medo de morrer de novo. A resposta é simples, não. Porque agora eu sei o que acontece com a alma que mente para si mesma, com a energia que se rompe no segredo, com o amor que se esconde no medo. Sei o que vi, vultos vagando, almas divididas. Sei que é evitável. A verdade liberta, mesmo quando dói. Talvez você que me escuta agora se pergunte, e se eu estiver nessa mesma situação? E se também carrego segredos, vícios ou práticas solitárias que não sei como parar? Então ouça, você não está sujo, você está fragmentado. E a fragmentação se cura com luz, com verdade, com entrega. Não se esconda mais. Você é energia viva, criada com propósito. Seu desejo não é sujo, ele é uma bússola. O que você precisa é de realinhamento, reconexão, intimidade com Deus e com quem ama. E tudo isso começa com uma escolha simples: parar de mentir para si mesmo. Essa é a semente que Jesus plantou em mim. Essa é a verdade que não posso calar. Se minha história despertou algo em você, então tudo valeu a pena. Voltei da morte não para apenas sobreviver, mas para viver inteira, pela primeira vez. E essa vida, essa nova vida, é a mais bela que já tive. Muito obrigada por assistir até aqui.
Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.